gente está começando aqui mais um Mesa de Sócio. Hoje um convidado especial, André Marinho, pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, candidato novo, que vem com uns planos muito bacanas para revolucionar aqui o Estado. André, muito obrigado, seja muito bem-vindo. Grande Samir, obrigado, mestre. Estou às ordens, vamos que vamos. E é engraçado, porque a primeira pergunta que eu tinha separado para falar com ele era sobre segurança, e ele acabou de ter um episódio aqui embaixo do prédio, há 15, 20 minutos atrás. Um dos principais assessores dele foi assaltado e teve o celular roubado. Cara, é um absurdo que a gente vive no Rio de Janeiro hoje, né? Nem fala, o rapaz, xodó da nossa campanha, a gente apelidou ele de Carrapato. A todo lugar que a gente vai, ele está documentando as nossas andanças. E olha que a gente já foi para lugares assim que a gente acha que são completamente inóspitos e hostis, desde Senador Camará, São João de Meriti, Japeri, tantos grotões ali da Baixada, mas aqui no centro nervoso do centro do Rio de Janeiro vem um vagabundo desse e acaba, enfim, roubando ali o celular dele. De Osasco, que também, enfim, é de uma região central ali, metropolitana de São Paulo, no Rio de Janeiro, então, é quase que um ritual de iniciação. Todo mundo ser assaltado ao passar um sufoco desse, todo mundo sabe aquele rombo que deixa, aquele sufoco que a gente passa, aquela sensação de impotência horrorosa, mas a impotência é generalizada, a impotência diante da omissão covarde, da covardia cúmplice, da frouxidão dos nossos governantes há tanto tempo, dessa infiltração cada vez crescente, Samir, do crime organizado e do narcoterrorismo nas estruturas de poder. E é essa receita perfeita para o desastre que a gente está vendo consumar no Rio de Janeiro, que vai realmente desde esses momentos aqui, dessas manchas criminais ditas menores ou crimes de menor potencial lesivo, mas todo mundo sabe aqui que no teu próprio celular, muita gente mais humilde, como é o nosso assessor, deve ter pago em 24 prestações aquele celular, é o sufoco do dia a dia e é uma extensão do próprio corpo, com contas bancárias, fotos, memórias e até intimidades. Então, a gente precisa ter propostas muito claras para isso. É, a partir das nossas conversas aqui, eu estou prestes a anunciar o Super Conselho de Segurança que eu venho montando, comandado pelo Rogério Greco. Ele que é secretário de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais há 7 anos, um dos principais nomes do direito penal, um dos principais consultores operacionais ali do BOP na retomada do alemão em 2010, carioca, conhece como ninguém a nossa missão, que será a nossa doutrina de Estado a partir de 2027, sai fuzil, entra Brasil. E entrar Brasil são os cidadãos, principalmente a gente está falando de 34,9% da população do Rio de Janeiro, cara. São mais de 4 milhões dos que eu chamo dos nossos compatriotas e sobreviventes desse mundo cão aí do Rio de Janeiro e do Brasil, que vivem sob a lei do fuzil, sob toque de recolher, com cadáver na porta e sendo basicamente escravizados, esse sim, pela lei do fuzil. E a gente precisa repactuar e trazer legitimidade para o Estado e não e esmagar de uma vez por todas o Estado paralelo e tudo que ele representa. Isso vai desde, sim, o DOCA do Comando Vermelho, o Peixão do Terceiro Comando Puro, o Naval, que é o herdeiro do Zinho da milícia, todos esses chefões do crime mandando os jovens ali para os micro-ondas em nome deles, até esses vagabundos aqui tacando terror, zigue-zagueando aí o centro da cidade e causando esse tipo de dor e trauma, né? E a gente precisa de propostas concretas que eu estou disposto a desdobrar, mas claro, por exemplo, o grupamento tático motociclístico, o nosso GTM. Hoje em dia tem apenas seis grupamentos disponíveis ali para a Polícia Militar. Claramente é uma forma muito melhor de você desmobilizar esse tipo de crime de rua, crime de trânsito. A gente precisa expandir agressivamente para 30. E eu farei isso, com certeza. A gente tem efetivo para isso, a gente só precisa de inteligência, bom senso e autoridade, vergonha na cara. Que bacana, né? E assim, é impressionante, né? Porque a gente tem a oportunidade aqui de viajar pra caramba para os Estados Unidos, né? E a gente vê lá, assim, a polícia, ela tem uma estrutura bizarra, acontece um negócio do nada, tem 15 carros da polícia, tudo carro novo, né? E falta um pouquinho, né? Como assim o poder público pode tirar esse domínio do PCC e do Comando Vermelho aqui do Rio de Janeiro, que eles já estão espalhados em quase todo o estado? É interessante, né? Porque chega a ser ingênuo nessa altura do campeonato, a gente tendo uma vista dessa aqui agraciando, e essa contradição permanente, né? Como o estado mais bonito do nosso país, a cidade mais deslumbrante da nossa nação, acabar escondendo por trás dessas belezas, né? Desse patriotismo geográfico, desse fascínio geográfico, é essa realidade cruel. E
eu estou saindo do discurso, da bravata, das mentiras confortáveis também, para trazer o diagnóstico mais cru, sincero e brutal sobre tudo que a gente está enfrentando. Mas a gente não precisa mais de. Eu não estou aqui para ser comentarista, não. Estou aqui para liderar uma revolução na segurança pública e mostrar que a gente precisa dessa competência e visão para desdobrar o nosso plano. E eu estou tracionando também com a maior potência militar bélica do planeta, os Estados Unidos, sem muito menos ceder 1 centímetro para esses que eu chamo os soberanistas de goela, né? Os narconacionalistas do PT e do Lula e da esquerda que descobriram anteontem, num passo de mágica criado pelos marqueteiros milionários, esse suposto apreço pela soberania. Eles querem a soberania do fuzil. Eu me reuni no dia 10 de março desse ano nos Estados Unidos com o vice-presidente americano J.D. Vance, levei a ele diversos relatórios da Polícia Civil e da Polícia Militar, dando conta que o Comando Vermelho, Samir, já tem presença em 6 estados americanos, no mínimo, e o PCC em 12 estados americanos. Também é um contrassenso você imaginar a Baía de Guanabara, essa enseada, essa represa, essa água calma aqui, não tendo um centro de comando de inteligência totalmente dedicado ao monitoramento 24 horas, com as melhores tecnologias, para poder antever e prevenir essa porta de entrada escandalosa para a exportação de drogas que se tornou a Baía de Guanabara, e o Porto de Itaguaí nem se fala. Então, o nosso plano necessariamente tem 5 pilares. O plano Sai Fuzil Entra Brasil. A gente vai fechar as fronteiras do estado do Rio de Janeiro. A gente vai retomar e reintegrar território, sim, na marra, retomando e com muita humanidade e com amor, reintegrando, para eles de volta se sentirem novamente parte desse experimento, dessa história, desse convívio chamado Brasil, chamado Rio de Janeiro. Não é o que eles vivem hoje, definitivamente. A gente também tem que secar, estrangular na fonte todas as receitas dos territórios que estão sequestrados pelo narcoterrorismo no Rio de Janeiro, que a gente está falando das 1.900 favelas, e é impossível com os efetivos policiais que hoje a gente tem, mesmo se a gente espalhasse de forma totalmente equânime, né? Pegamos 44 mil policiais militares da ativa, os 9 mil, ronda entre 7.900 ou 10 mil, mas dos policiais civis focados na inteligência e na parte tática operacional, os PMs. Se a gente distribuísse igualmente todos eles ali, pelo menos os PMs, nas 1.900 favelas, daria uma média de 23 policiais para ter uma base permanente, se isso fosse o caso. E claro que é um contrassenso a gente imaginar que isso é possível. Então a gente precisa trazer essas articulações internacionais, e a nossa pré-candidatura representa essa perspectiva. E eu não vou ceder 1 milímetro para todo mundo, os sociólogos de pantufa, os mesmos microfones completamente adestrados aí por essa visão de mundo completamente deturpada, dentro dos estúdios climatizados, completamente divorciados do mundo cão que está lá fora, como, por exemplo, o que acaba de sofrer o meu assessor e tantos outros. Ou seja, esse foi o primeiro passo, essa classificação do Comando Vermelho como terrorista, amplia e muito os mecanismos legais, também de você desbaratar ali na canela de todos os esquemas de lavagem de dinheiro, de ocultação de patrimônio, empresas de fachada, em solo americano, e a gente já está vendo os resultados disso. Eu reforcei muito a importância disso ali em março, acelera na linha do tempo para junho, o secretário Marco Rubio fez esse anúncio, e o resultado a gente já está vendo acontecer. E foi impressionante porque o governo atual foi contra, né? E pra gente que vive aqui no Rio de Janeiro, né? Não só no Rio, mas no Brasil, que a gente vê essa questão da insegurança, a Investmart foi nascida aqui, né? A empresa que eu fundei, e foi uma das poucas empresas do mercado financeiro que não foi para São Paulo. E muita gente fala que, pô, por que vocês ficaram no Rio? O Rio tá acabado. Eu falei, cara, a gente tem que acreditar, né? Porque se todo mundo for embora, aí que já era, né? Agora, mudando um pouquinho da parte da segurança, pensando no turismo. Eu que já tive a oportunidade de, pô, morei na Nova Zelândia, né? E lá o turismo ele é bem forte. E eu fico vendo, pô, trazendo estatísticas para o Brasil, você tem só 7 milhões de pessoas que visitam, estrangeiros que visitam o Brasil no ano. Quando você vai para Tailândia, por exemplo, tem mais de 20 milhões. Você vai para os Estados Unidos, só Miami tem 50 milhões, mais Orlando 50 milhões, mais Nova York 50 milhões, né? E o Rio, cara, esse tem tudo para ter um turismo melhor e tirar um pouquinho essa dependência do petróleo, né? Você acha que tem jeito a gente trazer? Você acha que a segurança vindo, essa parte do turismo, tende a aumentar naturalmente? Com certeza, uma coisa leva a outra. Como você bem mencionou, o Rio de Janeiro precisa de uma vez por todas de alguém que precisa se compenetrar e trazer de novo uma doutrina, uma visão de Estado, onde a gente não fique mais usando o nosso pré-sal como muleta, a gente precisa focar no pré-futuro, né? Enquanto o Rio de Janeiro basicamente
se tornou um herdeiro preguiçoso de tudo que os royalties do petróleo nos oferecem, empurrando com a barriga a nossa necessidade de diversificar a nossa matriz energética, as nossas fontes de receita. As nossas principais fontes de receita que ninguém tem. A nossa beleza, a nossa cultura, a nossa história, a nossa gastronomia, as nossas potências regionais. Isso tudo fica em segundo plano a partir dessa dependência crônica e que é um desastre, né? Uma muleta permanente que o Rio de Janeiro fica refém. A gente está falando, como você bem colocou, é um vexame. Você falou de Tailândia, Miami, vai para Macau, a minúscula Macau ali com aquela Disneylândia dos cassinos, né, que acabam atraindo mais do que o próprio Brasil. A Argentina, então, nem se fala. Essa dói ter que constatar. E o Brasil, desde as cidades históricas de Minas Gerais, o Jalapão no Tocantins, os Lençóis Maranhenses, o Rio de Janeiro, que é o maior cartão postal quiçá do mundo, fica refém e fica amargando essas posições vexatórias. Agora, sem dúvida alguma, a gente está prestes a implementar, a partir das conversas que eu tenho tido com o nosso Super Conselho de Segurança, um dos meus principais conselheiros também, que declarou apoio à minha pré-candidatura no discurso que ele fez no lançamento da minha pré-candidatura, que é o ex-capitão do BOPE, Rodrigo Pimentel. Ele já deu vem uma falando, palestra aqui pra gente, sou fãzaço dele. cara diferenciado. E ele fala muito do conceito das zonas verdes do Iraque, né, na guerra do Iraque, que eram perímetros assim de ferro que são traçados em determinado local, onde tem uma presença permanente de bases policiais, um revezamento inteligente para não ficar com uma viatura ou uma estação completamente ilhada e, de alguma forma, tendo, inclusive, o maior exemplo foi o que a gente acabou de presenciar aqui embaixo. Aquela cena que dá aquela embrulhada no estômago, aquela sensação de impotência, na medida que o assessor foi roubado e a questão de 30 segundos depois tinha uma viatura passando livre, leve e solto. Então, é lamentável a gente ter que ficar refém disso. E eu quero, claro, ampliar para o cinturão atlântico aqui, ou seja, pegando do Leme até o Recreio dos Bandeirantes, uma presença permanente nesse que vai ser o nosso perímetro de ferro, nosso primeiro perímetro de ferro. A gente pretende estender também até antes, pegando Meier e Madureira, e também um perímetro muito bem delineado ali na Zona Norte, e claro, estendendo isso definitivamente para a Baixada e também para o interior. É inacreditável a gente constatar que Itaperuna, a capital do Noroeste Fluminense, seja per capita hoje a cidade mais violenta do estado do Rio de Janeiro. A gente vê as falanges aí do Comando Vermelho também entrando em municípios outrora pacatos, como Itaocara, por exemplo. Estão mostrando que, desde o fracasso retumbante, vergonhoso que foi ali a forma como as UPPs, que começaram com muita promessa, mas foram, como sempre, instrumentos políticos, né, para anabolizar a aprovação dos governantes naquele momento, elas acabaram forçando a migração da bandidagem rumo à região dos lagos, rumo à Serra, rumo ao Noroeste, e é um problema geral. Agora, de novo, eu não estou aqui para ficar de diagnóstico, não, é trazer as soluções. Os perímetros de ferro passam necessariamente por fazer essa revolução, patrulhamento inteligente, revezamento inteligente, monitoramento 24 horas, leituras ali de pórticos, né, com leitura facial, também definitivamente ali uma presença constante, Samir, para a gente fazer o reconhecimento de placas, porque isso também consegue antever e muito os problemas que estão postos, e fortalecer brutalmente com as gigantes de tecnologia do Vale do Silício, que tem interface com o Complexo Militar Industrial Americano, que eu tenho tido contato com diversas delas, para trazer uma revolução histórica para os nossos homens da PM, Polícia Civil, BOPE, CORE, CHOC. Não é possível que esses que são definitivamente a força de segurança mais casca-grossa do planeta, sucateados, escorraçados, usando equipamentos completamente jurássicos e que não fazem jus à capacidade de entrega deles. E a gente precisa de um governador para repactuar essas forças políticas, porque dar conta de botar mais um governador super experiente, com vários cargos públicos, secretarias, um extenso currículo na gestão pública, olha o que os super experientes fizeram com o estado do Rio de Janeiro. Foi para a sarjeta da desonra, né? Eu aprendi desde cedo, filho, não tenha medo da morte, tenha medo da desonra. E o problema do Rio de Janeiro é que não falta dinheiro, nunca faltou, nunca faltará. É que sobra ladrão, em todas as instâncias. Então a gente precisa fazer essa moralização, essa varredura, continuar esse exorcismo ético que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro, e a única chance de você fazer isso acontecer passando
pelas urnas e pela eleição é se você tiver independência e também com postura, ética, firmeza e sem rabo preso. Eu sou o único pré-candidato sem qualquer rabo preso que está se colocando à disposição do povo fluminense. Ninguém te chantageia, pode esquecer. Então, a gente vai estar valorizando, obviamente, as nossas forças do turismo, porque deveria ser a potência. Estamos falando aqui desde do ambulante, que agora está com a carteirinha formalizada dele, mas passando sufoco, o garçom de Búzios, o barqueiro de Angra, o ambulante aqui em Copacabana, os principais, enfim, guias turísticos aqui na capital, e todos eles precisam de uma política de Estado, de crédito também disponível para todas essas, a entrega que a gente pode fazer no turismo também na Serra, que é muito mal aproveitado, tendo a beleza e também o ambiente fantástico que oferece, e fazer essa integração, região dos lagos, Costa Verde, capital, interior e, obviamente, a região serrana, né? Não pode ter mais um governador encastelado aqui na capital e pouco se lixando, só passando de 4 em 4 anos, vendendo promessa vazia, as mentiras confortáveis e a omissão cúmplice que causou esse inferno que o Rio de Janeiro foi mergulhado. Não, e os últimos governos do estado do Rio foram terríveis, né? Não dá nem para mencionar. André, deixa eu te fazer uma pergunta, né? A gente acaba, né, vendo muito, né, que você tem que cortar cargos, secretarias, mas como assim realmente tornar a máquina pública mais eficiente? Eu vou te falar, essa conversa de eficiência na gestão, que muitas vezes os liberais brasileiros, né, que ficam com seus punhos de renda, aquela conversa aveludada, muito tecnocrata, muito robótica, tem uma dificuldade imensa de comunicação, de explicar que eficiência pública, pessoal, é mais tempo, dinheiro na sua vida. É tão simplesmente isso. Tempo para você ter lazer e também momentos ali pessoais com a tua família, com os teus amigos. É você também ter a parte mais sensível do corpo humano, o seu bolso cada vez mais cheio. E isso passa necessariamente não como um fim em si mesmo, uma tara ali por eficiência. Eu vou propor para que nos primeiros 90 dias todos o nosso secretariado possa fazer um intercâmbio entre si e trazer uma lei de eficiência na gestão pública no estado do Rio de Janeiro para que haja realmente metas, não PowerPoint, não planilha, não cafezinho. Realmente metas muito claras para o governador, para os secretários, para os gestores públicos em todas as áreas, para que haja realmente uma pauta ali muito clara de resultados. Caso você não entregue, você será devidamente punido, multado ou tendo, de alguma forma, os seus vencimentos de acordo com a sua performance. E isso, claro, é o que vai gerar esse ambiente para as pessoas quererem entregar o que há de melhor. É natural que, como eu disse, no Rio de Janeiro o problema nunca foi falta de receita, de arrecadação, é só, e muito menos, que o estado do Rio de Janeiro é pobre, como eu disse, é só um estado pessimamente, criminosamente mal organizado. Então não é, você acha normal, Samir, que a gente tenha uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e outra de Emprego e Renda? Outra também com 2 secretarias Fazendo a ali. mesma coisa quase. Exatamente, tudo cabide de emprego. De novo, eu serei o melhor amigo da história do servidor fluminense, porque o melhor amigo é aquele não que te bajula, que te fala as mentiras confortáveis, mas que consegue fazer o servidor público se compenetrar de que muitos dos fantasmas do entorno deles trouxeram para a grande maioria, esmagadora maioria do povo fluminense, essa má fama como se servidores fossem apenas parasitas. Muito pelo contrário, a gente precisa da valorização, plano de cargos e salários revisados, fazer a bonificação e a valorização de acordo com as nossas possibilidades, mas isso passa necessariamente por falar a verdade e a gente voltar a sentar na mesa com autoridade moral, vergonha na cara e também credibilidade no verbo para a gente poder repactuar essas forças. E a gente poder fazer com que o povo fluminense se sinta parte dessa reconstrução. E não tem alternativa quanto a isso. Agora, você pode ter certeza que também fazendo um pente fino agressivo, indo ali na canela de todos os devedores contumazes, das garras mafiosas, das refites da vida, e pegar o número de 24,4 bilhões de reais em renúncias fiscais e isenções, que sim, são movimentos, né, ou são instrumentos, melhor dizendo, para fomentar o desenvolvimento econômico, desde que seja justificado. Porque o que tem de vagabundo, bandido e também maluco, que acabou de alguma forma perniciosa se infiltrando ali
nas estruturas, no topo das estruturas de poder no estado do Rio de Janeiro para poder garantir esse tipo de isenção tributária, enquanto a mãe de Japeri, no ramal de Japeri, passa o sufoco para chegar na central do Brasil, enquanto o taxista aqui embaixo fica refém dessa cobrança extorsiva permanente de alvarás incessantes e um poder público completamente hostil para ele poder finalmente ter paz, tempo e dinheiro. É isso que a gente pretende devolver. Realmente, essa é a meta principal no final do dia, devolver o Rio de Janeiro para você. Eu não tenho deslumbramento com poder, eu tive propostas faraônicas dos principais partidos, Samir, para vir candidato a federal, não estou aqui para isso. Eu sou sim jovem, mas eu sou um jovem com pressa e com um plano. Oi, se seguir, eu tenho certeza que vai dar certo. Como administrar um pouquinho essa dívida que o Rio de Janeiro tem, que o Estado tem? Se a gente olhar friamente, a gente está diante agora do presidente Lula, de alguma forma, na verdade, vindo dele, surpreende um total de 0 pessoas, né? O encantador de serpentes que ele é, como ele vem ao Rio de Janeiro anunciar com pompa e circunstância o novo Propag, né? Como se fosse a grande salvação do Rio de Janeiro. Eu não estou afim de ser tido como um governador que vai tão somente administrar o declínio do estado do Rio de Janeiro. Essa dívida que foi acumulada por anos e mais anos de traições, omissões e simplesmente abdicações das próprias competências e da própria autoridade dos nossos governantes, que é a pior elite política do Brasil, está no Rio de Janeiro. E isso vem desde o famigerado 15 de março de 1975, no dia em que o estado da Guanabara, que era então capital do Rio de Janeiro, foi fundida com o estado do Rio de Janeiro, que obviamente percorria desde Costa Verde, Baixada, interior, e naquele momento, foi um casamento forçado, goela abaixo, pelo regime militar, sem mencionar que em 1960 a gente já tinha perdido a capital para Brasília. Então foi um estupro que foi feito com o estado do Rio de Janeiro, desde a década de 60, agravado na década de 70, em 75, porque simplesmente, pensa comigo aqui, 2 estados, 2 representações na capital, ou pelo menos no Congresso Nacional, 2 orçamentos se tornando um, com todas essas contradições, sem um planejamento, onde até o estado do Rio de Janeiro, que era mais pobre, mais agrário, ele perdeu essa representatividade e foi forçado nesse casamento arranjado que a gente vem aos trancos e barrancos, juntos nesse sufoco coletivo que o agora assim nosso estado, amado e armado estado do Rio de Janeiro vem sofrendo essa decadência por causa desse estupro histórico que foi feito. Eu faço questão de colocar nesses termos aqui porque a gente não pode passar borracha no passado e não estou afim de ficar aqui de revisionismo, mas a gente precisa olhar quem se beneficiou por esse processo histórico. Você conhece, e eu pergunto aqui para a nossa audiência, um instrumento, eu ia usar outra palavra, chamado FCDF, é o Fundo Constitucional do Distrito Federal. Simplesmente são repasses da União para esse fundo, amplamente ali à disposição do governador do Distrito Federal, que nesse ano está em torno de 28 bilhões de reais. Isso dá ao Distrito Federal toda a capacidade de ter, se quisesse, com esse montante, um policial para cada habitante. Por que aconteceu? Parênteses, por que aconteceu 8 de janeiro da forma que aconteceu, se não a omissão cúmplice também das autoridades naquele momento? Mas, sem tangenciar muito, voltando aqui, eu pretendo ser o governador que vai, junto com a bancada fluminense que vocês elegerem, tentar fazer a vingança histórica a favor do estado do Rio de Janeiro, criando um fundo finito, tá? De 15 a 20 anos, onde a gente estaria recebendo uma quantia bilionária, pactuada também com a União, para a gente poder passar o mínimo de justiça e reparação histórica por tudo que foi causado com o Rio de Janeiro. O que isso representa na prática? Se a gente conseguir esses 8 bilhões, até 2047 a gente pagaria a dívida com a União, esse montante bilionário seria 40% dedicado à amortização, pagamento dos juros da dívida, claro que também ali 30% para a segurança pública, 20% para projetos de infraestrutura essencial e não essa infraestrutura capenga que eu estou andando aqui o estado inteiro e tem alguns trechos que parece que você está na África subsaariana,
exatamente pela omissão do poder público, e também 10% para a reindustrialização do estado do Rio de Janeiro. Ah, mas isso é um problema que, ou pelo menos uma proposta que foge do alcance do governador. O governador, assim como qualquer chefe de Estado, qualquer autoridade do executivo que se dê o valor, se dê o respeito e que realmente defenda os interesses do seu próprio Estado, é capaz sim de mobilizar a representação em Brasília, a bancada federal, e fazer o primeiro movimento para a gente recuperar o Estado do Rio de Janeiro nesse sentido. E eu fico pensando, né, André, porque assim, né, você vai ter que ter uma relação ali com o PT, com o PL, né, que ganha o presidencial esse ano. E é difícil, eu concordo com você, né? Você não dá para também não achar que você vai tentar, que não vai conseguir convencer a turma a ajudar o Rio de Janeiro, né? Então, mas é uma habilidade que você vai ter que ter ali para administrar isso, né? Você tem que. É das coisas mais fáceis para a gente conseguir vender, mas a gente teve péssimos vendedores ou representantes, né, que ficaram, de novo, sempre tidos ali como patinho feio, nas grandes mesas de negociação com os outros governadores de estado e na relação com Brasília. Quando a gente fala Rio de Janeiro em primeiro lugar, é, essa minha obsessão, a missão de vida a qual eu quero me dedicar para a gente resgatar esse protagonismo também em toda a mesa de negociação e o renegociamento da dívida a partir do Propag, que, claro, a dívida de 225 bilhões, agora com os prazos mais diluídos também para o pagamento da dívida, eu não vejo isso como uma motivo de comemoração. Ao contrário do presidente Lula, que de alguma forma está tentando fazer disso uma grande vitória. Claro que isso pode ser o primeiro passo, mas a gente precisa de uma agenda agressiva de investimento, de expansão, de desenvolvimento econômico e social, que passa necessariamente, na essência, pela revolução na segurança pública que a gente vai fazer. Agora, eu estou pouco me lixando para a coloração partidária, para o governante em Brasília, mas também o Rio de Janeiro é forte demais para se conformar em ser tão pequeno e tão coadjuvante. E para isso a gente precisa entrar em qualquer mesa de negociação com um governante que está bem compenetrado sobre quais são o potencial do Rio de Janeiro, qual é a importância estratégica do Rio de Janeiro a nível Brasil e fazer essa defesa de forma enérgica e não ficar refém de todo tipo de sabotagem que a gente recebe da União e ficar também em segundo plano. Uma vez eleito, aí momento da eleição é momento da eleição. Prevalecerá a vontade popular e essa vontade popular tem que ser respeitada e representada uma vez no governo. Então, sem ego, sem vaidade, sem ficar nessa fogueira de picuinha e divisão interna, porque sim, a gente precisa, de uma vez por todas, voltar a entender que o Rio de Janeiro é ali a pedra angular, cara, é o ponto de largada para o Brasil realmente poder voltar a brilhar. Então, eu pretendo sim a Brasília com os bancos e os credores fazer uma negociação que dê o respeito do Rio de Janeiro, mas que também a gente não vá com pires na mão e só tratando, porque achar que vai pagar a nossa dívida, que é insolúvel, colossal, com a União, é mais ou menos você ficar tentando esvaziar uma piscina com uma colher e você vai morrer de cansaço no processo e a gente precisa de outros instrumentos para poder realmente destravar o potencial colossal que só o Rio de Janeiro tem. E tem uma coisa, antes de eu mudar para uma pergunta, né? Eu sinto muita falta, assim, né, por estar aqui no Rio de Janeiro, ser a maior empresa de investimento do Brasil e sediada aqui, não ter ido para São Paulo. Eu sinto muita distância da administração privada com a pública, sabe? Eu acho que a gente, como empresa, teria várias formas de ajudar o Rio de Janeiro, seja com educação financeira, que a gente poderia ajudar, seja com ajuda, às vezes até financeira, para uma iluminação. A gente fica aqui no centro do Rio, né? De noite isso daqui é um deserto, tudo escuro. Óbvio que isso vai facilitar a insegurança pública, né? Então eu sinto, sabe, tinha que ser um pouquinho mais próximo, assim. Você pensa, a gente é uma empresa que emprega aqui 2.000 pessoas, ninguém nunca do governo atual veio aqui, ou do estado, ou da prefeitura, para entender um pouquinho o que a gente faz e como que a gente poderia ajudar, sabe? Então eu acho que falta uma proximidade, porque pra você resolver um problema tão grande como esse, se não for na União, é difícil, né? Não, pode. De novo, em última análise, se a gente contar com uma continuidade para um quarto mandato petista e o nosso projeto aqui prosperando no Rio de Janeiro, a depender do retrospecto do lado de lá, a gente pode continuar vendo algumas sabotagens e politicagens prevalecendo, mas eu estou pouco me lixando para qualquer eventual reeleição. Eu realmente estou aqui para fazer a ruptura necessária para a gente repactuar as forças políticas no estado do Rio de Janeiro. É a pior elite política do Brasil, está completamente desmoralizada.
Não à toa, a gente está diante de um desembargador como governador interino, Ricardo Couto, que teve a deferência de me receber. Eu fui o primeiro pré-candidato que foi recebido, né, nesse ciclo pré-eleitoral ali no Tribunal de Justiça. O próprio me falou que ele está prestes a entregar a expectativa do déficit, de acordo com as contas públicas, que era de 19 bi, de acordo com a LERJ, reduzindo para 12 bi com a renegociação do Propag. Até pelo nível que os royalties subiram, né, a arrecadação, apesar de que a participação especial, que é essa compensação extraordinária ali, trimestral para as principais petroleiras, diminuiu em 14%, os royalties subiram com a guerra no Irã, mas, de novo, isso é o golfinho flipper, sobe, faz uma gracinha e logo afunda de novo, o famoso voo de galinha. O Rio de Janeiro é grande demais para se conformar em ser galinha ou golfinho flipper, cá entre nós. Então, eu preciso colocar aqui muito firmemente que isso é acho que você há de concordar comigo que a política no Brasil virou um grande seriado da Netflix. E muitas vezes Muito bom. a gente questiona se o roteirista do Brasil e do Rio de Janeiro, então nem se fala, se ele é um completo alucinado que tomou um papelete de ácido antes de escrever esse roteiro, né? A vida definitivamente imita a arte até mais aqui no Rio de Janeiro. E muitas vezes a gente vai reduzindo os homens públicos. Vocês estão vendo a mim aí por detrás das câmeras, e a gente vai criando versões reduzidas desses personagens, como se fosse uma trama com indas e vindas, subidas, reviravoltas e tramas, mas na verdade, no fim do dia, as pessoas votam em pessoas e não em partidos, em personalidades, em projetos e propostas que alguém apresentou e alguém encarnou. É assim que o eleitor é um bicho irracional. Nós somos animais sentientes aqui, a gente é carne e osso. Então, muitas vezes a gente até fica preterindo, né, os benefícios, a gente acaba priorizando, melhor dizendo, os benefícios de curto prazo em detrimento dos malefícios de longo prazo, que sempre acontece. Então, o que eu pretendo fazer aqui é sim ter muita ousadia, mas ancorado na realidade, papo reto e direto, contra as mentiras confortáveis e formando a melhor equipe. Eu citei aqui o Super Conselho de Segurança e eu anunciei na última semana, Samir, o Paulo Rabelo de Castro, cabeça branca, apaixonado incurável, cara, pelo Rio de Janeiro, hoje professor do doutorado ali de Economia Regional aqui do Rio de Janeiro, ex-presidente do BNDES, ex-presidente do IBGE, aluno do Milton Friedman, do Gary Becker também, vários prêmios Nobel de Economia da Universidade de Chicago, e tem ele que fez a titulação e a regularização fundiária na favela do Cantagalo, o povo pelo povo, contra o poder público omisso, porque o poder público, que você falou, cara, governar é saber dizer não, mas também saber priorizar. E por pessoas, e aí eu respondo sim só pelo meu CPF, são pessoas que acabam ditando a visão. Então, assim como eu serei o melhor amigo dos servidores públicos, de todo o funcionalismo público, porque quem avisa amigo o bom amigo é aquele que coloca um experimento coletivo como é o Rio de Janeiro na rota certa e responsável, depois de tantos anos de traições e responsabilidades, eu serei o melhor amigo da história do Rio de Janeiro para todos os profissionais liberais, autônomos, investidores, tomadores de risco, inovadores, para a gente finalmente poder priorizar esse tipo de investimento e não ficar refém de um bando de despachante desses politiqueiros dos últimos governos do Estado que estão pouco se lixando para as forças produtivas aqui que estão represadas e humilhadas e seguradas aqui no Rio de Janeiro há tanto tempo e só estão focados em garantir a propina deles, o esquema deles, a manutenção dessa vagabundagem que eles se profissionalizaram e elevaram ao estado de arte. E eu estou aqui para ser o pesadelo desses politiqueiros, carreiristas, e focar numa gestão pública séria que não demonize também os cargos comissionados. Muita gente do setor privado que vai se aventurar no setor público e o pessoal vai satanizando os cargos comissionados que, claro, a gente não pode continuar nessa farra sem meta, sem digitalização radical e simplificação total dos processos para poder cobrar na ponta aqueles que nos representam. Então, vai ser a gestão pública do Estado do Rio de Janeiro com os métodos privados mais bem-sucedidos implementados em todas as frentes. É isso que eu pretendo. E muito bom, assim, na empresa privada é fácil, né? Porque a gente que dita a regra, né? Mas você botar meta e bônus ali, o negócio tende a acontecer, né? E te fazer uma pergunta sobre o Partido Novo, né? Como que é a relação com o PL e com a família Bolsonaro? Mudando um pouquinho de assunto. Olha, a minha entrada no Partido Novo foi muito recente, a acolhida não poderia ter sido melhor. Eu tenho muito orgulho de estar caminhando com quem eu estou caminhando no início dessa saga. Com certeza, por mais que qualquer agremiação partidária nesse Brasil, sejamos sinceros, tem suas contradições, mas é o partido mais ético do Brasil
é disparado o partido de direita antipetista mais consistente do Congresso Nacional. O único partido, o PL não pode dizer o mesmo, que votou consistentemente a favor da anistia aos presos do 8 de janeiro, a favor também, na verdade, contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, e também pautas caras para a direita contra o fundão eleitoral, que colocou o Marcel Van Hatten como uma opção para marcar a posição, para não se sentir parte cúmplice dos acordos espúrios que elegeram Davi Alcolumbre e Hugo Mota para as casas legislativas. E a gente viu o PL, que está tendo que lidar em grande parte porque debandou para esse voto pragmático. A política é bruta, ninguém aqui também vai usar óculos cor-de-rosa e vai achar que tudo isso aqui é céu de brigadeiro e conversa para principiante. Inclusive, todo mundo que está me rodeando são pessoas, sim, idealistas, que não desistiram, que eu decidi botar o meu na reta por vocês e exatamente por ainda ter esse fiapo de esperança que a gente pode mudar esse jogo, mas ao mesmo tempo não tem ninguém ingênuo, não tem nenhum ginasiano aqui. Então é importante a gente ressaltar isso. Agora, eu tenho um histórico bem pessoal, intenso, com a família Bolsonaro. Acho que se teve uma família que se sacrificou para a gente ver aquela mágica de 2018, que aconteceu naquele 28 de outubro de 2018, na vitória do Jair Bolsonaro como 38º presidente do Brasil, eu fui a 6ª pessoa a cumprimentá-lo após o anúncio da vitória dentro da casa dele naquela noite. Eu escrevi, inclusive, a pedido do Paulo Guedes e do Onyx Lorenzoni, à mão, próprio punho, na 5ª página do discurso, no papel mesmo, que o próprio Bolsonaro leu o discurso de vitória à nação, na 5ª página, uma frase adicional que, aqui eu abro aspas, tá? Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Eu falando por mim, se é profético ou não, mas pode ter certeza que aquela frase que eu escrevi no discurso presidencial de vitória daquele presidente que foi a ruptura, que foi o dedo do meio, que foi o grito coletivo de chega, que foi aquela coalizão, Samir, de antipetistas, liberais, libertários, conservadores, militaristas, evangélicos, lavajatistas, gente simples, trabalhadora cansada com esse tipo de traição e essa relação inaceitável entre governante e governado, representante e representado, o povo, que deveria ser o patrão, e o político, que deveria ser o empregado, e a mais nobre das profissões, que é poder representar o povo sofrido que está aí. Então, se eu tenho uma vantagem que sim me destaca, dentre outras, eu espero que assim seja percebido pela maioria do povo do Rio mais adiante, é que eu não consigo achar normal tudo isso que foi naturalizado, todos esses absurdos e traições que foram sendo acomodados como o novo normal. Então, o Brasil cansa, o Rio de Janeiro nos deixa exaustos e descrentes, pode ter certeza, mas eu não aguento mais ouvir, o Rio de Janeiro acabou, a saída para o Rio de Janeiro é o galeão, a gente tem totais condições de gente simples que saiu do lado de lá onde vocês estão e decidiu realmente vir aqui para o front para enfrentar essa que é uma batalha espiritual, cara. Acho que tem a dimensão espiritual, moral, antes dos desafios econômicos e políticos que a gente vai enfrentar. E eu acho uma vantagem bacana também, legal, né? Como você é muito forte nas redes sociais, eu acho que isso se conecta um pouco, né? Você tem ali, hoje em dia tá todo mundo, né, nessas redes sociais o tempo inteiro, então você consegue passar um pouquinho melhor ali o que você quer fazer para melhorar o estado, né? Eu sou filho do YouTube, né? Dessa nova leva aí de vozes que conseguiram criar uma conexão com o grande público, trazendo conteúdos e não é fácil não, como as pessoas acham que você só abre a câmera e fala o que dá na telha e começa a criar uma legião de fãs. Fica gravado, né? Você tem que falar as coisas que são verdade, né? Falou tudo. Você está colocando a cara a tapa para eu, há 8 anos já na mídia, né? Me comunicando com o grande público e tendo a vitrine e a visibilidade que a Jovem Pan me deu, a casa que me revelou, primeiro no Pânico, depois apresentando o Morning Show. Aquilo ali, quando liga aquela câmerazinha vermelha, pode esquecer, ali, de novo, você tem que... Primeiro, uma coisa que eu aprendi nesses anos é que a autenticidade e entusiasmo mesmo, energia, é muito mais importante que perfeição e estrutura. O que não significa falta de preparo. Preparação é chave para qualquer um que se propõe a falar com o grande público, a informar, a entreter, a emocionar, a persuadir. Então, uma coisa não exclui a outra. Agora,
quando liga aquela luzinha vermelha e, como diria o velho poeta Fausto Silva, quem sabe tem que saber fazer ao vivo, né? E eu acho que, sim, talvez essa intimidade que eu tenho já há tantos anos produzindo conteúdo, com erros e acertos, calibrando a rota ao longo do tempo. Normal. Quem nunca fez um conteúdo que você acha que vai bombar, viralizar, que você se dedicou de corpo e alma, acaba dando aquela flopada, aí aquele conteúdo que você faz mais espontâneo acaba batendo na veia e explodindo. Quem nunca passou por isso, né? Agora, o mais importante aqui é que se eu realmente posso ter essa qualidade, a boa comunicação não é o que você fala, é o que os outros entendem. E isso é uma cobrança permanente que eu tenho comigo mesmo, né? Até porque como que eu consigo traduzir esses desafios tão complexos, essas polêmicas que parecem que não tem jeito. Ninguém aqui fora no estado do Rio de Janeiro aguenta mais ver mais um político falando que vai resolver o problema da segurança em 6 meses, que vai descer igual o anjo vingador, vai estalar o chicote e vai solucionar o problema da segurança. Não vai. Pode reencarnar o Bukele com o Alexandre o Grande, o Napoleão e o Schwarzenegger e o Rambo em mim, e não vou resolver se eu não tiver uma agenda de governo respaldada por vocês para poder repactuar as forças legítimas. É uma crise de legitimidade, de Até credibilidade porque já do Estado do afundaram Rio de Janeiro. muito nessa. Pelo amor de Deus. São muitos anos afundando, né? De novo, e se a política é feita de pessoas, você precisa analisar no comparativo as pessoas. Todos, sem tirar nem pôr, todos os meus adversários são Frankensteins, sentando naquela cadeira espinhosa e radioativa. Eles estão ali, ó, grampeados com todo tipo de esquema, acordo, loteamento, apadrinhamento, todo tipo de esquema. Ou seja, sentando lá, pode esquecer, meu irmão. A gente está aqui para ser a ruptura e a alternativa e dar um dedo do meio para os mesmos de sempre, porque a definição de loucura é ou não é? Insistir nos mesmos rostos, nos mesmos métodos e esperar um resultado diferente. Eu vou ser a surpresa dessa eleição, pode anotar. Que bacana. E, André, deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você já teve a oportunidade de conversar com Jordan Peterson, com Robert Kennedy. Como que foi, assim? O que que mudou tua visão por ter umas conversas tão interessantes assim? Acho que foi o grandes auges e momentos aí da minha trajetória na comunicação recente, foram essa série de entrevistas internacionais que eu consegui desdobrar. E crédito onde o crédito é devido. O meu principal conselheiro internacional hoje, que se tornou um grande, além de grande amigo, e eu diria familiar por extensão, porque ele é sogro da minha irmã, é o secretário de Saúde e Serviços Humanos, o equivalente ao ministro da Saúde do governo americano, do governo Trump, que é o Robert Kennedy Jr., que vem de uma das principais dinastias políticas americanas. É impressionante também como o exemplo dele. Você sabe que ele, vindo de uma das principais famílias democratas dos Estados Unidos e tendo ali na Bacia das Almas, na 25ª hora, ter feito o movimento de ter colado com o Trump naquela reta final da eleição de 24, muitos especialistas, historiadores já atribuem esse movimento dele ter, porque ele era candidato independente no início daquela eleição. Ele acabou desistindo ali depois do primeiro debate. Lembra aquele famoso debate que o Biden travou? Travou? Tava babando na gravata, naquele jeito, lembra? Lembra? Aquele Claro. fiasco total. E foi um pouco depois, que houve aquele evento em Butler, Pensilvânia, onde um tiro passou de raspão naquele milagre que aconteceu com o presidente Trump. E naquele momento invocou várias lembranças, obviamente, para o Bob, sobre o pai dele, o ex-procurador-geral dos Estados Unidos, irmão do presidente Kennedy, que o presidente Kennedy assassinado em Dallas em 1963, em 1968 o pai do Bob Jr., né, o Bob Kennedy, irmão do presidente Kennedy, foi assassinado ali na cozinha do Hotel Ambassador em Los Angeles. E é uma família com muitas tragédias, né? E naquele momento que ele viu o Trump passando por aquele sufoco, o Trump até descreveu: It seemed like the largest mosquito ever in the world, just going through my ear, believe me. Como se fosse o maior mosquito da história ali passando pelo ouvido dele. O Bob teve uma conexão forte com aquela loucura e ambos se uniram. Mas você pode imaginar que todos os irmãos, alguns irmãos, muitos primos ali do clã Kennedy, acabou até, de alguma forma, desautorizando, não é nem desautorizando porque eles não têm poder disso, mas de alguma forma achincalhando mesmo, questionando esse movimento político corajoso feito pelo irmão. Agora, o exemplo que esse cara deu de não responder, de manter a postura, de saber diferenciar o amor entre primos, irmãos e família mesmo,
desse mundo político que acaba animalizando a gente, acaba fazendo de nós versões mais, cara, selvagens de nós mesmos, sabe? É impossível não se inspirar com a forma que ele lidou com isso, dizendo: a gente foi estimulado desde muito cedo, na mesa de jantar, a divergir, a debater, a ter visões diferentes. Eu amo todos eles. Então, é o exemplo eloquente, é o exemplo que arrasta. O Brasil está órfão e carente de exemplos, de boas referências, de retidão, de disciplina, de hierarquia, de performance, sabe, de amor, de caridade sincera e não caridade performática, caridade caça-clique. E gente que também, quando o calo aperta ou chega no momento de encruzilhada, onde ele pode acabar cedendo ali para uma sedução, como, por exemplo, esse cemitério de talentos de jovens aí nas periferias da meninada preta, pobre, parda do Rio de Janeiro e do Brasil, que acaba escolhendo, nesse deserto de oportunidades, acaba se escolhendo uma vida certa entre uma morte precoce ou uma prisão precoce. Então, é o exemplo que arrasta mesmo. E agora, essa conexão com o Bob foi muito forte nesse sentido. Eu também tive a oportunidade de entrevistar, como você disse, o Jordan Peterson, que estava vindo ao Brasil e lotou 2 arenas ali, uma em São Paulo e uma em Porto Alegre, e foi uma conexão maravilhosa que eu tive. Ele passou um sufoco danado com uma doença autoimune que ele está passando agora, quase morreu. Ele deixou uma legião de fãs, até porque são tantos ensinamentos, mas ele, como um dos psicólogos mais renomados aí do mundo ocidental, foi até o New York Times que deu esse reconhecimento para ele, ele deixou aquela, dentre tantas lições e ensinamentos, aquela história de: você não pode reclamar dos grandes problemas do mundo sem antes você arrumar sua própria cama e arrumar o seu quarto. Justíssimo. Não é isso? Então, acho que se fica um exemplo forte e inconfundível que ele deixou, é esse. Bacana. E falando agora no livro, né, O Brasil Não é Piada, qual a principal crítica que você fez à política brasileira e desde o lançamento mudou alguma coisa na sua visão? Só aprofundou o diagnóstico ali, porque é claro que eu conto ali em detalhes o fato que a campanha do Jair Bolsonaro, em grande parte, se deu na minha casa. Minha casa foi o QG acidental, involuntário daquela baita experiência, né? Então, é uma experiência muito sensorial, cara. Eu lembro, assim, dos cheiros, dos momentos, dos sons, das reuniões, assim, episódios, assim, eletrizantes. Fui eu o responsável por ser o portador das más notícias para Michele Bolsonaro, que estava na minha casa no momento da facada, no dia 6 de setembro de 18. Nós que levamos ela até Juiz de Fora. Então, para quem gosta de histórias de bastidores políticos, é um retrato onde eu também fiz muita questão, cara, ao longo do livro, de eu não me levar muito a sério, de eu não gostar muito do som da minha própria voz, de não ser grandiloquente, sabe? De estar sempre me policiando e sendo capaz de rir de mim mesmo. O Dostoiévski deixa essa lição também. Uma vez por dia eu olho no espelho e começo a lembrar o quão ridículo eu sou em certas atitudes. Acho que é bom para manter a sanidade mental e também o ego em xeque, sob controle. Eu sigo na sequência do livro falando sobre as grandes discussões e debates do nosso tempo, né? Censura, liberdade de expressão, direita, esquerda, o tribalismo político que vem interditando o debate público, né? Ou até emburrecendo o debate público em grande parte. Mais adiante eu faço um diagnóstico do nosso Brasil, que para muitos ainda é uma utopia, né? Mas é um Brasil ainda possível. Eu sou da linha do Ariano Suassuna, né? Que falava que o otimista é um bobo, o pessimista é um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu estou me rodeando de realistas esperançosos, gente que não vai tentar passar batom no porco que se tornou a política do Rio de Janeiro, ou tentar de alguma forma maquiar as chagas, mazelas e problemas que estão aí postos há tanto tempo sem qualquer perspectiva de solução. E geralmente você precisa de alguém de fora, né, que não está com, primeiro, a imaginação cansada, que ao chegar lá não sabe necessariamente tudo que você não pode fazer. E eu coloco em 1001 aspas o não pode fazer, porque geralmente as aspas aqui do que você não pode fazer é em função do seu rabo preso e dos compromissos que você fez para vender sua alma para o diabo, que cobra assim com juros e correção monetária uma vez que você senta naquela cadeira. Agora, eu já tangenciando um pouco aqui, mas eu também eu sou o candidato antissistema, né, dessa eleição, mas sem cair na mesma, na mesma, na mesma problemática, Samir, de todos aqueles candidatos antissistema aí dos últimos anos. Jânio Quadros, com a vassourinha, foi para o atoleiro.
Fernando Collor contra os Marajás, acabou na infâmia. Jair Bolsonaro contra tudo que tá aí, tá ok? Também, enfim, teve um desfecho que poderia ter sido diferente. Eu não vou demonizar a classe política do Rio de Janeiro, eu vou lidar com os 70 deputados estaduais da Alerj, mas traçando muito claramente aqui alguns postos-chave que não há menor chance de eu ceder, tergiversar ou ceder, ou de alguma forma conceder para qualquer indicação política. Chefe de batalhão, delegacia titular, fazenda, planejamento, toda a nossa planejamento fiscal, esquece. Saúde e educação nem se fala. O nosso governo não vai ser mais político que vai escolher quem vive e quem morre no estado do Rio de Janeiro e ponto final. E a única chance disso acontecer é se você estiver disposto a colocar a cara a tapa e mostrar que dá para ser diferente. Agora, em relação ao livro, né, a gente vive o Brasil virou um grande faroeste de autoritários, né, em todas as instâncias, né? Você se sente mais ou menos tranquilo do que 4 anos atrás para expressar sua opinião nas redes sociais? Você se sente mais ou menos esperançoso que os órgãos de controle e a justiça brasileira será capaz de tentar cortar pela raiz os maus exemplos e os políticos que pisam fora da linha e se corrompem, do que há 8 anos atrás? Eu acho que a resposta está muito clara para a maioria, e isso vem de um aprofundamento porque o descaramento ficou total, ficou despudorado, ficou descarado, ficou um negócio, assim, cuspe, não é nem um tapa na cara, é um cuspe na cara do brasileiro comum, essa sucessão de maus exemplos, e de novo, É remete... vergonhoso, na verdade. Pelo amor de Deus. É. Então a gente tem um judiciário que legisla, um legislativo que executa, um executivo que tenta julgar e ser parte disso, mas ficou apequenado por essa forma, porque não tem vácuo de poder na política. Qualquer vácuo de poder é imediatamente ocupado. Então, quando um poder encolhe as pernas, o outro estica. E é lamentável que isso a gente vai precisar, porque o Rio de Janeiro, então, na questão da segurança, vive sob as garras de um monstro chamado ADPF 635, que teve um debate imenso aí que foi travado nos últimos anos. Claro que houve uma revisão recente pelos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, depois de ter sido instituído há uns 6 anos, nessa altura, né, uns 6 anos atrás, que foi o que basicamente fez as polícias do Rio de Janeiro ficarem completamente acovardadas, com as mãos atadas, e querendo evitar a represália da justiça. E o que aconteceu? E o Rio de Janeiro virou uma verdadeira colônia de férias, um resort da vagabundagem brasileira, todos eles buscando refúgio e esconderijo aqui no Salgueiro, na Penha, no Alemão, no Jacarezinho, na Cidade de Deus, enfim, no Acari. E esse é o reflexo dessa influência desastrosa, eu diria, da mentalidade que segue ali povoando as cabeças das cortes mais altas de justiça do Brasil, desde o STF, STJ, desembargadores, ministro Supremo, que de alguma forma ficam avançando nesse garantismo suicida. Sob o pretexto de defender os povos pobres, oprimidos e marginalizados do Brasil, eles só seguem oprimindo mais, marginalizando mais e humilhando eles mais, porque todos eles estão reféns da lei do fuzil. Essa é a grande guerra do nosso tempo. E eu vou falar, é uma guerra que a gente tem que travar com muito amor ao próximo. É uma guerra por amor. Se você quer a paz, prepare-se para a guerra, como já diz o velho ditado latim, né? E eu pretendo liderar essa guerra com toda a minha energia e com muita, muita inteligência estratégica e tecnológica. Muito bom, André. A gente está chegando aqui no final. Para a gente encerrar, André, você é um cara super jovem, está tomando uma responsabilidade muito grande, né? Tem algum livro, alguma série que você recomendaria para os jovens brasileiros que desejam também fazer alguma coisa pelo país a mais, que desejam ter mais responsabilidade? Tem alguma coisa, algum livro que ajudou você a mudar e a ter esse pensamento um pouquinho de tentar fazer uma coisa maior? Eu acho que é quase que uma bíblia nessa altura para qualquer um que é um operador do capitalismo brasileiro, né? O Sonho Grande ali do Beto Sicupira, Marcel Telles e o Jorge Paulo Lema. Acho que aquilo ali tem lições valiosas. A nível para entender o mal que é causado por essa farsa que é o progressismo moderno, mas na raiz todos os regimes totalitários de viés de esquerda ao longo do século XX. Eu sempre adorei, foi um livro que mudou minha cabeça, que é o
Arquipélago Gulag, do pensador russo Alexander Solzhenitsyn, ali mostra o que o poder sem freios é capaz de fazer e desumanizar as pessoas. E para a gente não esquecer que o poder corrompe, cara. Mas o poder total corrompe totalmente. E eu estou diante de duas máquinas super poderosas com dinheiro infinito se digladiando, mas eu estou muito confiante de que não tem nada mais poderoso do que uma ideia ou uma mensagem cujo seu tempo chegou. E a nossa ideia de realmente ser o povo contra os bandidos, a mensagem de ruptura, de dar um reset na política do Fluminense, de apagar esse passado recente horroroso, de provar que os 17 milhões e meio de Fluminense são muito mais fortes do que aquela minoria nojenta que segue mandando e desmandando e comandando aqui vários continentes aqui do nosso estado. Basta uma faísca, basta um movimento para a gente começar a reverter isso com muita responsabilidade e seriedade. Agora, a nível de série, estou um pouco desatualizado porque é o que tenho falado, né, nessa Não, mas batida pode ser o de livro, a série, é mais pra... Mas você falou um livro, tá super excelente. show de bola. Bacana. André, eu queria Tamo te junto. dar boa sorte ao pré-candidato, André Obrigado, mano. Marinho, Tamo ao Rio junto. de Janeiro. Amém. A gente que está aqui, que mora aqui, isso é louco para que a segurança melhore, para que o Rio passe a voltar ao que era ser antes. Então, muito obrigado aí pela sua presença, desejo Obrigado. muito boa sorte. Gente, muito obrigado, até semana que vem. Valeu!